Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Lago do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica, falando da lição 12, onde tem o título Pregar o Evangelho. Mas antes de darmos início, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor e Teu perdão. Obrigado porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ó, glória ao Teu santo e poderoso nome, Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos abençoar neste momento, Senhor. Ó, dá-nos discernimento, compreensão da Tua palavra, para assim sermos certificados através dela, Pai. Seja conosco, nos abençoa e nos guarda. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início na lição 12, que é pregar o Evangelho. Bom, nós temos texto básico, que é 2 Timóteo 4, 1 ao 22. Então vamos lá, vamos abrir aqui 2 Timóteo 4, 12, 4, de 1 ao 22, que diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Pregar a palavra insta a tempo e fora do tempo, admoestar, repreender, exortar com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, acercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Paulo prevê sua morte. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e ao tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deixa agora, e a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Temais me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galáxia, Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Quanto a Tiquito, enviei-o para Efésio. Quando vierem, traze a capa que deixei em Troade, a casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-se dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, e que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para por mim fosse cumprida a pregação, e ouvisse todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E temos as saudações finais de bênção. Saindo a Priscila e Áquila e a casa do Onéssiforo, Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trofimo, deixei doente em Mileto. Apressa-te antes do inverno. Saúde Eubulo, Pudente, Lino,
Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com teu espírito e graça seja conosco. Bom, nós lemos a carta do apóstolo Paulo a 2 Timóteo, no capítulo 4, de 1 ao 22. E agora nós temos o versículo-chave, que está lá em 2 Timóteo 4, 2, que diz: pregue a palavra, insista que seja oportuno, que não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Alvo da lição. Ao estudar essa lição, você vai entender a luta espiritual que os servos de Deus estão inseridos quando resolvem pregar o Evangelho com mais seriedade e buscará pregar o Evangelho com coragem e ousadia. Nesta lição, o aluno será capaz de entender sua luta espiritual que enfrentará ao pregar o Evangelho e servir o reino com mais seriedade. Sentir-se encorajado e pregar o Evangelho com ousadia. Procurar desenvolver amizades e parcerias cristãs para servir o reino, pregar o Evangelho com coragem e ousadia. Bom, partindo para a introdução, nós temos que Paulo estava preso e tinha preocupação que o Evangelho de Cristo continuasse sendo pregado. Timóteo foi advertido, conjurado a continuar pregando. Ele precisava fazer uma pregação da palavra de Deus e o objetivo primordial de sua vida. Com essa forte convicção, Paulo orienta e, de certa forma, nos orienta também a pregarmos o Evangelho a qualquer tempo, em qualquer lugar e qualquer pessoa. Essa pregação, no entanto, precisa ser cercada de certos predicativos. Então, vamos lá. Primeiro, pregar com fidelidade e ousadia. O Evangelho de Cristo é a mensagem mais preciosa que alguém necessita ouvir. Assim, precisamos pregar com fidelidade e ousadia. Paulo nos dá alguns motivos relevantes para pregarmos ousadamente. Primeiro, por causa do julgamento. Paulo está gritando, entre aspas, diante de Deus e de Cristo Jesus, o que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue a palavra. Fecha aspas. Ele entendia que a pregação era a única maneira de preparar o homem para o julgamento que ocorrerá quando Jesus regressar. Ele se refere àquele julgamento que será realizado após a ressurreição, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Essa pregação apaixonada salvará alguns e condenará outros. Apenas devemos lembrar que, mesmo pregando com tanta ousadia, não devemos ultrapassar o limite do bom senso. Preguemos com toda a paciência e doutrina. Número 2. Por causa da doutrina. O velho apóstolo parece estar em nossas igrejas dizendo, entre aspas, não deixemos que a igreja seja dirigida por falsos mestres, porque gente que fala para acusar os desejos humanos. Fecha aspas. Haverá um tempo que os ouvintes preferirão ouvir as fábulas, as histórias bonitas, extravagantes, em detrimento do verdadeiro Evangelho de Cristo. Será que já chegou esse tempo e que a maioria dos homens terá dificuldade para ouvir a verdade? Sejamos firmes em nossa programação. Devemos ser fiéis e ousados. O Evangelho digno desse cuidado especial. Por causa do ministério, Paulo orienta Timóteo a se diferenciar dos que pregam para agradar os homens. Ele diz, mas você, entre aspas, ele não poderia impedir que homens maus pregassem fábulas e doutrinas falsas, mas Timóteo não deveria se unir a eles. O servo fiel terá que suportar as aflições, terá que fazer o árduo trabalho de evangelista e cumprir cabalmente, sem interrupção, o ministério dado por Deus.
sabendo que passará por muitas tribulações, conforme João 16, versículo 33. Bom, a primeira carta às pastorais para hoje fala que uma grande fome de sã doutrina em muitas igrejas. Ore para que os nossos pregadores sejam fiéis na pregação da palavra, pois é a maior necessidade nas igrejas evangélicas de hoje. Bom, número 2. Pregar com perseverança. Ao fechar a cortina da vida, a cena que está diante de Paulo é de que logo partirá para encontrar com Cristo. Conforme lá, versículos 6 e 7, né? 2 Timóteo 4 e Filipenses 1, 23. Mas ele não termina sua carreira como fracassado. Ao contrário, olha para o passado e diz, entre aspas, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fecha aspas. Paulo não desperdiçou sua vida vivendo de forma banal. Não investiu no seu tempo, correndo atrás de coisas vãs e passageiras. Ele apresenta, nesse texto, o significado de pregar com perseverança. Número 1. Significa combater o bom combate. Paulo combateu o bom combate. O termo aqui é grego, é agonizomai, que traz a conotação de uma luta intensa, e até agonizar, até não aguentar mais. Nós também nos encontramos numa batalha espiritual constante. A Bíblia faz referência a 3 inimigos do salvo. Satanás, que é conforme 1 Pedro 5, 8, 9. O mundo, que é 1 João 2, 15, 17. E a nossa própria carne, que é Gálatas 5, versículos 16 e 17. Felizmente, temos os recursos para ser vitoriosos. A leitura da Bíblia, a oração e a comunhão com os irmãos são algumas das ferramentas para vencermos sempre. Quer dizer, lendo a Bíblia, fazendo oração e tendo comunhão com o irmão, são grandes ferramentas para vencermos sempre a batalha espiritual. Número 2. Significar completa a carreira. Paulo correu até o fim. A vida cristã é como uma grande corrida e devemos correr com perseverança até a bandeirada final, conforme Hebreus 2, 1, 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Completar a carreira significa fazer tudo que deve ser feito. Paulo exorta Timóteo a cumprir cabalmente o ministério, confiado a ele e a nós. Jesus é o maior exemplo desse ministério completo. Ele mesmo foi incentivado a receber a glória sem a cruz, especialmente na tentação, no deserto. Porém, não retrocedeu até que tudo estivesse consumado. Jesus nos amou até o fim, conforme João 13, 1. Número 3. Significa guardar a fé. Agora, Paulo usa o verbo guardar, que tem o sentido de observar, não de esconder. Ele lutou conforme exata determinação que recebera de Deus, não acrescentou nem tirou nada, ele obedeceu. O Espírito Santo nos ajuda a preservar esse tesouro, conforme 2 Timóteo 1,14. Assim, no mesmo Espírito, no meio de tantas lutas, falsas doutrinas e desfios doutrinários que rodeiam a Igreja de Cristo, devemos guardar a fé, a doutrina, as convicções doutrinárias e os seus postulados, aquilo que aprendemos desde o início. Vamos para a segunda carta pastoral para hoje. Trabalhemos hoje para que, no final de tudo, possamos olhar para trás e observar que levantamos glórias, bandeiras e ter combatido o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. Essa terceira carta pastoral. É isso? É, terceira carta pastoral. Trabalharemos hoje para que, no final de tudo, possamos olhar para trás e observar que levantamos gloriosas bandeiras e de ser combatido o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. Número 3.
Pregar com parceria, amizade cristã e amizade cristã. Precisamos sempre ter amigo cristão. O próprio Senhor Jesus, se cercou de discípulos que mais tarde foram chamados de amigos, conforme João 15:15. Salomão nos ensina que é amigo mais chegado que irmão, conforme Provérbios 18, versículo 24. Paulo cita tanto amigos em sua carta. Aqui, neste texto, ele fala de Timóteo, Lucas, Marcos, Tiquito, Carpo, Priscila, Áquila, Onésiforo, Erasmo, Trofimo, Eupulo, Prudente, Lino, Cláudia. Ele nunca trabalhou de maneira isolada. O texto nos apresenta razões porque Deus nos impulsiona a amizade espiritual. Número 1. Para o nosso auxílio pessoal e ministerial. Paulo pediu que Timóteo fosse o seu encontro. Ele se sentia muito sozinho, pois havia perdido a companhia de Demas e o Crescente e de Tito. O Senhor Jesus teve o mesmo sentimento dos seus últimos dias de vida, conforme Mateus 26:38. Em todas as suas cartas, Paulo faz referência aos cooperadores e aos companheiros de ministério. Ele cita Urbano, conforme Romanos 16:9, e Timóteo, Romanos 16:21, e Tito, 2 Coríntios 8:23, Aristocarto, Demas e Lucas. Feliz é o servo de Deus que atrai para a causa de Cristo os cooperadores, os que cooperam com ele. Lembremos que nós sempre que somos servos, não senhores, um dos outros. Todos os servos de Cristo e o único Senhor Jesus, mesmo ele foi tantas vezes definido como servo. Está lá em Isaías 53, versículo 11, e Atos 3, versículo 13 e versículo 26. Número 2. Para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Ao se referir a João Marcos, Paulo o considera útil para o seu ministério. No passado, João Marcos tinha abandonado a missão. Assim, quando Barnabé quis levá-lo para visitar a igreja, Paulo não permitiu. Houve discórdias entre eles, conforme Atos 15, versículo 36 e 41, e os anos se passaram. E agora? Paulo reconheceu que João Marcos lhe seria muito útil no ministério. Deus usa os nossos companheiros de caminhada para nos ensinar, para que nos aperfeiçoar e para nos moldar. Sem essa amizade cristã, não teríamos oportunidade de transformados por Deus. Número 3. Para o nosso suprimento. Paulo solicita ao seu pupilo, Timóteo, que ele leve até sua capa e os seus livros. Ele pede esses favores de um dos seus discípulos mais amados. Em outro texto, Paulo se refere às pessoas que sustentavam. A mãe de Rufo foi considerada por Paulo como sua própria mãe, conforme Romanos 16:13. A igreja de Filipe tinha levantado uma oferta para o velho apóstolo, agora preso, conforme Filipenses 4:18. Ele aceitou de bom grado e que lhe foi oferecido. Semelhantemente, Jesus também foi assistido por algumas mulheres, conforme Marcos 15, versículo 41. Quarta carta pastoral para hoje. As pessoas que Deus levanta para cooperar com o trabalho são bênção para as obras, mas o são também para nós. Este é um sentido que Jesus tem criado a sua igreja. Ele queria que fôssemos bênção um para com os outros. Você tem sido bênção? Tá. Então vamos lá. Agora, número 4. Pregar mesmo havendo adversário e adversidade. Já vimos que Paulo era alguém que trabalhava em equipe. No entanto, este homem de Deus tinha muitos adversários e grande adversidade. Ele se tratou que lhe impuseram a autoridade e as falsas testemunhas numa audiência judicial.
É possível que Alexandre, citado no versículo 14, tenha sido uma testemunha muito prejudicial ao velho apóstolo. Muitos o abandonaram durante o julgamento e não o defenderam. Também temos amigos e parceiros, mas sempre haverá adversário e adversidade em nossa jornada cristã. Em tempos de adversidade, devemos tomar alguns cuidados. Primeiro, verificar cuidadosamente a adversidade. Paulo tinha plena convicção que o sofrimento que for imposto era em função do Evangelho. A pregação deveria ser protegida e não pessoa humana. A sua vitória não era em função de um livramento pessoal, mas da possibilidade de pregar o Evangelho. Não há mérito algum em sofrer por causa de nossas próprias falhas, mas sofrer para que o Evangelho frua é um desafio muito precioso. Sejamos gratos, no entanto, o sofrimento nos vier por causa de Cristo e sua obra. Tenhamos esse sofrimento como graça especial. Número 3. Trabalhar bem a reação. Observamos que Paulo, nos dias mais difíceis de sua vida, reagiu de modo cristão. Diante de Alexandre, simplesmente disse, entre aspas, o Senhor dará retribuição de acordo com a queda que ele fez. Da mesma forma, diante dos que abandonaram, se expressaram assim, que isto não lhe seja posto na conta. Paulo se assemelhou ao diácono Estevão, que diante de seus algozes pediu que Deus não lhe computasse aquele pecado. Os dois estavam ao mesmo tempo no Espírito do Senhor Jesus, que suplicou perdão para que os matavam, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso Jesus falando, está lá em Lucas 23, 24. A maturidade cristã é vista muito mais do que a ação que a ação. A resposta aos adversários e as adversidades revelam muito mais que somos do que quanto agimos sem pressão alguma. Crentes maduros costumam reagir com prudência diante da contrariedade, conforme Romanos 12, versículos 17 e 18. Confiar intensamente em Deus. Paulo não subestima a adversidade, nem a humana, nem a maligna. O leão aqui, no final do verso 17, pode referir a Nero, o imperador, visto que era um homem sanguinário, e ao próprio Satanás, que por Pedro é comparado com o leão, e Paulo, o homem experimentado na sua batalha, nos exorta de tomarmos toda a armadura de Deus e no final permanecemos firmes, conforme Efésios 6, versículo 10 e versículo 10 ao versículo 13. Bom, carta pastorais para hoje, é a quinta. Deus dá história que nos dá vitória diante dos adversários. E também Deus dá eternidade, nele podemos confiar plenamente. Bom, vamos partir já para a conclusão. Paulo termina essa carta e possivelmente 3 décadas do ministério, com 2 expressões grandiosas. A primeira é, entre aspas, a ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fecha aspas, conforme lá o versículo 18. A segunda, após a salutação final, foi dirigida a Timóteo. Entre aspas, o Senhor esteja com teu espírito e a graça esteja com vocês. Aí vamos lá. Com essas palavras, Paulo, na prisão, à beira da morte, esperava estimular o tímido Timóteo. E todos nós que continuamos o trabalho de Deus até que Cristo volte. Como bem determinou Stott e o seu comentário, dele é a graça e ele é a glória. Quais serão nossas últimas palavras? Tá? Então essas foram as últimas palavras de Paulo na prisão à beira da morte.
dele a graça e ele a glória. Então isso é muito importante. Então nós lemos já a lição 12, entendemos que como precisamos pregar o Evangelho, mesmo na adversidade, entendeu? Confiar intensamente em Deus, que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não prego o Evangelho porque eu sou tímido, eu não sei falar. Mas a gente tem que ver que a gente, quando coloca à disposição de Deus, o próprio Espírito Santo fala através de nós. E aí nós podemos pregar a palavra. Agora, é claro que se você estuda a Bíblia todo dia, você vai ter muito mais conhecimento e poder da palavra para pregar o Evangelho a todas as criaturas, independente de religião ou de credo. O importante é falar do amor de Deus, o amor de Cristo e o sacrifício dele na cruz do Calvário para nos salvar. Então, isso que nós concluímos com essa lição. Agora, na próxima semana, nós vamos estudar a lição 13, que fala sobre o prefácio e saudação da carta a Tito. Prefácio e saudação da carta a Tito. Então, vamos encerrar esse estudo da Escola Bíblica, mais uma vez, agradecendo a Deus e pedindo a sua bênção para todos aqueles que assistirem e estiver assistindo. Senhor Deus Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Muito obrigado por mais essa aula, obrigado por esse tema que é pregar o Evangelho. Dá-nos discernimento, sabedoria, compreensão da Tua Palavra e que possamos ser um pregador do Evangelho, que possamos ser usados por Ti como instrumento em Tuas mãos. Venha abençoar cada vida, cada mente, cada coração. Livra-te de todo o mal, abençoe Tua igreja, Teu povo, livra-te das enfermidades, de nossos amigos, parentes, irmãos em Cristo, que todos aqueles que estão enfermos, às vezes impedidos de ir à igreja, na tua casa, que o Senhor possa repreender toda a enfermidade, todo o empecilho, e aí sim nós podemos estar em união, em comunhão, Pai, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Seja conosco, nos abençoa e nos guarde, e tenha um domingo abençoado, uma semana frutífera, uma semana abençoada. Isso é o que eu te peço. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz. Até a próxima aula.